Bom, uma boa noite. Sejam bem-vindos à nossa casa. Estamos também transmitindo pela internet, né, para que aqueles que não puderam chegar aqui por causa da chuva ou por outros motivos, a gente tem esses minutinhos antes da palestra, né, alguns estudos adicionais que nós fazemos. É bom que aí nós vamos aprendendo, e eu inclusive, muita coisa. Então, quando eu vi esse livro, Jesus no Dia a Dia, ele é um livro assim que tem muita coisa gostosa, que nos ensina muito. É um livro de cabeceira, um livro que nos dá aí um dia, né? A gente pode abrir até aleatoriamente, tem cada mensagem ali maravilhosa. Eu escolhi uma aqui que veio, né? Em que direção? Então ele começa assim: a vida moderna nos convoca a um corre-corre diário, não é verdade? Todos têm pressa, ninguém tem tempo. Na via pública, o bom dia ou boa tarde se tornam dispensáveis. Afinal, não há tempo. Será que é uma realidade nossa hoje? É, né? Acho que nem um bom dia a gente consegue dar para alguém. Não responde. Mas a gente sabe que você falou uma coisa interessante, eu gosto disso. Quando eu tinha uma época da minha vida que eu trabalhava na Paulista, e a gente tinha um minuto que todo mundo subia às 7h30, ou 7:45 no elevador, né? E muitos entravam, falavam bom dia, abaixava a cabeça e ficava quietinho ali, e ninguém respondia. Teve um dia, eu costumava falar bom dia, e um outro, né, dava um retorno. Aí eu dei um bom dia assim: bom dia! Estava até o presidente no coisa: bom dia, bom dia, bom dia. Então a gente não deve desanimar, não deve. A gente, né, tem que insistir. Foi bom você falar isso, eu lembrei desse detalhe. Chega-se ao tempo, olha que vai falar de nós, religioso, em cima da hora, ou atrasado, e antes do amém. Afinal, já se está na rua, caminhando em passos largos, movidos pela pressa. Tem gente que chega cedo aqui. Agora tem gente que chega aí na última hora, mas hoje em dia também é complicado, né? A gente tem aí o nosso corre-corre aí, que olha para cá, meu filho, fica aqui, me foca aqui, vem para cá. Você está aí, fica quietinho aí, isso. No dia a dia, a gente, hoje principalmente, né, para quem trabalha, pega uma condução, é longe, é demorado, trânsito. Mas eu lembro de uma liçãozinha que eu aprendi, que todo compromisso que a gente tem que planejar o tempo que nós vamos ter de trânsito e sempre buscar chegar 15 minutos antes no ponto de encontro. Eu aprendi isso naquele livro, né, aquele livrinho lá, aquele que a gente lê todo dia, toda a semana aqui também. O Sinal Verde. Isso. E lá Chico Xavier pontua isso para nós, né? Então, em que direção? Os filhos ficam na expectativa, mas não há diálogo com os pais. Falta tempo. É vero isso? É. Seria, a gente está perdendo, né? Depois, quando a gente passa, aí fica velho, aí vai correndo atrás dos netos. Aí os netos, a gente briga com os pais, né? Que não querem que a gente tome conta dos netos. Então nós temos que aproveitar o dia certo, na hora certa. Se eu tenho que aproveitar meus filhos, né? Que eu vou ter que dar educação para eles, eu tenho que me dedicar aqui, né? Ter um diálogo pequeno com meu filho. Isso serve para mim, viu? Não é?
Eu olho para vocês porque senão não tem para onde olhar. Mas é para mim, inclusive, isso. O amigo enfermo espera a visita, mas não se vai ao hospital, falta tempo. Não falta tempo para visitar uma pessoa que está acamada, está ali. A gente sempre, as poucas visitas que eu fiz, quando a pessoa nos vê dentro de um hospital, é uma alegria. Porque ela se sente bem só de nos ver, ou seja, de estar ali sendo recebida, né, por alguém que está lhe dando atenção. E a gente leva esse bem-estar, esse aconchego, mas nos falta tempo. A esposa carente aguarda o carinho do amado, mas talvez outro dia, falta tempo. Ou vice-versa, né? A esposa ou o marido, né, essas lições são... Hoje já estamos, né, emparelhados aí, então, tanto um quanto o outro. Espera um carinho, mas falta tempo. O problema de tudo isso é que nesse correr não indagamos o mais importante. Em que direção estamos indo? Se nós não estamos parando para pensar, não é algo que a gente precisa pensar. Para onde eu estou indo? O que estou fazendo? Como eu estou me preparando na aula de ontem, né, que a gente está comentando sobre isso. Qual direção eu estou indo? Estou indo caminhando alheio, né, sem direção? Acho que a gente precisa tomar uma direção, né? De fato, o tempo é escasso, mas se esse desespero da vida moderna objetiva maior ganho financeiro ou o acúmulo de bens materiais, não vale a pena. Aqui a gente tem nós temos que brigar, sim, pelos bens materiais. Temos que brigar, temos que dar atenção devida àquilo que nos dá o sustento. É óbvio que nós estamos num planeta que precisamos trabalhar para nos sustentar. Se a gente não trabalha, vamos ficar dependendo do Bolsa Família aí, né? Que não é legal. Mas nós também não podemos fazer disso algo que fique muito latente, fica muito, né, potencializado isso na nossa mente, de ganhar, preciso ter bens, preciso ter dinheiro, preciso fazer isso, fazer aquilo. Porque a gente esquece daquelas questões morais, a gente esquece do filho. Quando eu vejo muitos pais hoje falando, né, às vezes chegam em casa, a mãe, o marido e a mulher saem e chegam em casa às 8 horas, às vezes a mulher chega às 9 horas, 10 horas, 11 horas. E aí naquele minuto, tanto um como o outro quer fazer tudo de uma vez só, para o filho. Não adianta, já era. Ou deixou para que na escola tomasse a devida conta daquela criança, né? Então, nós precisamos pensar um pouco nisso. Tanto nós como também a parte das empresas, os empresários, porque a mulher ainda continua sendo aquele ser que é diferenciada em cuidados do filho. Não adianta a gente querer, né, igualar nessa questão de amor ao filho ou à filha. A mãe é algo especial. O pai tem que ter o seu posicionamento, mas a mãe, principalmente, ela tem, né, já nasce com esse sentimento de educar uma criança, de transmitir, né? Então, saiu do ventre dela, ela amamentou aquela criança. Então, esse amor que se tem por um filho, nós homens não conseguimos entender isso, né? Nós não conseguimos entender o amor que uma mãe tem por um filho. Então, nesse aspecto, eu acho, assim, né, não estou aqui, que as empresas deveriam ter um horário diferente para as mulheres, principalmente aquelas que têm filhos, são casadas, para não deixar que os filhos sejam educados nas escolas ou do que está acontecendo hoje aí, né? A gente vê algumas situações
onde até o filho batendo na mãe, né? Por que você está virando para cá, hein? Ou desacatando um professor. A gente está vendo aí, tem algum, não está regulado isso. Nós estamos meio, né, desregulados nessa questão. Então é algo que a gente precisaria tomar um pouco mais de cuidado. Então, mulheres, né, o homem precisa, não estou tirando aqui a responsabilidade do homem, mas é importante salientar a importância da mãe, da mulher, a figura da mulher nesse papel de mãe para filho. É importante. Na empresa que eu trabalho, eu já vi de não contratarem mulheres porque elas têm filho e atrapalharia na questão do trabalho. Então, está errado isso. Ainda está errado. Não é por aí. Então, as mulheres, para superar isso, não tem limite de trabalho. Se escravizam dentro de uma empresa até o horário que é necessário para manter o trabalho, né? Então está errado, está nos dois lados. Acho que tem que haver um ponto de equilíbrio, nem de um lado nem do outro. Em que direção estamos indo? De fato, o tempo é escasso. Mas, se esse desespero da vida moderna objetiva maior ganho financeiro ou acúmulo de bens materiais, não vale a pena, como eu já li, né? Sem percebermos, a vida moderna nos rouba os bens mais preciosos. Por isso, dê o direito a si mesmo de parar. Pelo menos uma vez na semana, para, pelo menos, eu sei que a gente entende, a gente sabe que realmente, e ele também coloca aqui a expressão, que não é fácil, hoje em dia, nós conciliarmos, mas pelo menos uma vez ele coloca, não sei se é o suficiente, mas um dia da semana já deve ser algo importante. Brincar com seu filho, visitar um amigo. Amigo é importante, às vezes um amigo é mais importante do que uma família. Orar sem pressa. Acho que nós estamos orando assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, pumba. Já dormi, eu já fiz a minha oração do dia, porque eu tenho que sair correndo. Então, orar realmente com o coração. E, se pretender permanecer no corre-corre, será seu direito, mas corra atrás do que realmente valha a pena. O mais importante também não é a velocidade com que está se caminhando, mas sim a direção que está se tomando. Que direção eu estou indo? Isso, gente, é uma coisa que nós temos que repensar. É cada um de nós, né? Está aqui um exemplo, talvez, para nós repensarmos um pouco nisso tudo. Que caminho eu quero para mim? Para onde eu estou indo? Vale a pena eu só me dedicar a um lado e não ao outro? Ao amor, à caridade, como foi dito, a visitar um parente, visitar um doente, ter um pouco mais de tempo para conversar e dialogar com os filhos. Gente, é incrível, eu tenho observado isso. Na hora do almoço, a gente quando vai a algum restaurante, é incrível uma família, pai, mãe e os filhos, todos comendo com o celular na mão. Vocês já viram isso? 4 vezes. Mas é assim, você está num hotel, está num lugar gostoso, está num momento de férias, né? Então é um momento que a gente poderia realmente conversar um com o outro. Não, o pai, a mãe, e tem o pequenininho para não dar trabalho, tem os desenhinhos lá, né? Para que ele não incomode e não interrompa a reunião.
Então, seria um momento de realmente nós pararmos para analisar e avaliar qual o caminho que nós estamos tomando para nós mesmos. Nós, espíritas, nós não... O que nós podemos dizer, né, no meu lugar aqui para vocês? Não tenho muito o que dizer, porque isso está dentro de cada um. Ele está nos dando, está nos chamando a atenção. Mas cada um de nós é que tem que ter o despertar. Cada um de nós entender o que precisa ser feito para nós entendermos o que eu estou fazendo aqui. Estou indo no caminho certo? Não. Porque a gente, eu falei isso, foi na segunda-feira, quando eu falei deixai os mortos, né, cuidar dos mortos. Jesus, e naquele momento ele falou, né, para que, a pessoa falou, não, venho que eu preciso ajudar uma pessoa. E um seguidor de Jesus falou, não, Jesus, eu não posso ir porque eu tenho que cuidar. Eu tenho que ir no enterro, né? Então ele falou, deixe os mortos, cuidar dos mortos e me acompanhe, né? Porque a nossa vida, ele quis dizer, ele completou naquele capítulo, que nós estamos, o momento de nós vivermos é no mundo espiritual, é lá que a gente vive, lá é o nosso meio ambiente, saímos de lá. Lá nós fomos criados e lá que nós precisamos retornar. E a gente confunde que aqui é onde é o nosso lar eterno. Então essa questão do materialismo, dos apegos, né? A gente precisa dar um tempo para isso e realmente analisar quem nós somos, para onde nós vamos, qual o meu caminho a seguir. Vale a pena a gente bater um pouquinho em cima disso. Vale a pena, né? Mas vamos lá. Eu vou deixar o nosso palestrante um pouquinho para ele, senão eu já viu, né? Eu vou falar a palestra toda aqui e depois ele me xinga lá fora. Mas uma boa noite a todos, né? Agora a gente está nesse momento também já envolvendo aqueles que estão nos ouvindo aí pela internet. E antes de nós iniciarmos, eu queria dar alguns recadinhos. Um deles foi uma assistida que me veio aqui passar, achei interessante, de dizer que a partir de hoje, ou amanhã, hoje, né, os postos de saúde estão já dando a vacina da gripe, aqui no posto do Jordanópolis. Então, realmente, a gente sabe que cada gripe que vem aí, vem com uma carga diferenciada, né? Então, a gente precisa se cuidar, precisa, né? A vacina da gripe, ela é importante para nos ajudar e mantermos, né? Não ficarmos acamados ali, porque quando ela derruba legal. E quando nós estivermos com algum sintoma de tosse ou perceber que a gente está ali, né, começando a ficar com um pouquinho uma gripe, e se nós formos vir, por exemplo, num ambiente como esse, venha de máscara, né? É bom para não propagar para outras pessoas. A gente demorou muito para aprender isso, né? Em outros países isso já era uma forma, principalmente no Japão, onde ali, quando a pessoa não estava bem, ela punha máscara. É uma forma de inibir a propagação do vírus, né? Porque muitos dos vírus são propagados, a maioria é propagado pela saliva, né? Pela nossa boca. Então, tá dado o aviso que a senhora me pediu para dar. Eu queria também comentar com vocês que no dia, agora, no próximo dia 12 de abril, no sábado, nós vamos ter a palestra sobre a questão do peso, né? E vamos falar sobre isso, a questão das crianças também. A Camila, que é a nutricionista aqui, que ela é a nossa nutricionista da casa, ela é quem vai realizar essa palestra. Então,
é algo que muda um pouco do nosso dia a dia. Nós vamos ali falar da parte, né? Vai ser 99%, 90% de uma parte científica e 1%, né? Da parte espiritual. Então, quem puder nos prestigiar, então é uma vez por sábado, um sábado, né? Por mês, das 14 às 16 horas, né? Quem tiver esse tempinho, né, de nos prestigiar, seremos aí gratos, porque é gostoso ver uma casa, né, com bastante gente, um profissional que vem e esteja aqui, ele sinta-se, né, ele pode dar para, sim, que a gente está dando valor para aquele tipo de palestra, tá certo? A gente também agradece e continua pedindo a questão dos alimentos não perecíveis, para aqueles, né, que a gente hoje cuida, são 30 famílias, e a gente tem aí, né, nós levantamos a bandeira e temos que cumprir isso, de ajudá-los todos os meses. Então, a gente tem aí a doação dos alimentos, e a gente monta as sacolas básicas, né, para ajudar todas essas famílias. Nós temos o bazar, que está ali, né, quando a gente entra do nosso lado esquerdo, que é um lugar que a gente recebe muitas doações, obrigado também, para que a gente possa vender de uma forma, né, o que a gente revende lá é um preço bem pequenininho, que cabe no bolso de todos, e ajuda muita gente, e a nós inclusive. Subindo a escada, temos a nossa biblioteca, também temos livros interessantes da doutrina espírita, quem se interessar, quiser inclusive levar para casa, está à disposição. Os quadradinhos do amor que vocês já viram aqui, a gente também, quem puder nos ajudar com as lãs, né? Que as tarefeiras da casa aqui, elas fazem os quadradinhos e depois monta as coxas, os cobertores, né? Para ajudar aquelas pessoas, as crianças principalmente, que não têm condições, tá bom? E não esqueçam do Evangelho no Lar, tá bom? Eu pediria para aumentar um pouquinho o som, só para a gente fazer o equilíbrio do ambiente. Então, fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, um coloque amoroso com Jesus de agradecimento por mais esta oportunidade bendita de aqui estarmos, onde os benfeitores da nossa casa, com muito carinho, já prepararam todo este ambiente para nos receber. E com esse sentimento, com essa condição, nós em espírito, em pensamento, colocamos para eles as nossas súplicas e as nossas necessidades. Pedir pela nossa saúde, pedir pelo nosso fortalecimento, pedir por um bom emprego, pedir algo que realmente seja importante para nós. E, da mesma forma, nós ampliarmos essas vibrações por aqueles que se encontram fora daqui da nossa casa, que estão agora nas suas casas, estão nos ouvindo pela internet, pelos nossos familiares, por amigos, vibrar por todos eles, emanando uma luz de fortalecimento, bem como para chegar nos hospitais, nas creches, nos asilos, pelos andarilhos, pelos cárceres, aonde quer que seja necessário, que a nossa oração seja conduzida com muito amor e carinho, e por que não também orarmos e vibrarmos pelo nosso planeta Terra, que com muito carinho nos recebeu, nos recebe e nos cuida todos os dias, nos dá a vida que precisamos aqui no planeta para nos elevarmos, para que nós possamos elevar no mundo espiritual os estudos. E assim, com muito carinho, nos ajoelhamos perante Jesus para dizer, em espírito: Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles a quem ofendemos. E não deixeis, Pai, cair em tentações. E nos livre de todos os males, que assim seja. Que possamos, com muito carinho, receber o nosso palestrante, o Hélio, que realmente vai nos trazer, com carinho, as palavras de Jesus, nos ensinar o Evangelho. E eu desejo a todos vocês um bom retorno para as vossas casas e sempre lembrando de lá chegar, dar aquele abraço caloroso, gostoso, naquele que lá ficou, dividir esta vibração com os nossos familiares. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Só caiu a garrafa. Fui eu mesmo. Não foi não, fui eu. E não é um espírito brincalhão? Pode ser. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a casa, a vocês, pelo dia que vocês deixaram para mim, 2 de abril. Sabe que dia é hoje? Dia de aniversário de Chico Xavier. Então, imagine como eu fico honrado e feliz, de poder falar alguma coisa sobre o Evangelho num dia tão importante para nós, para o mundo. E hoje o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos reservou o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item A Melancolia. E a melancolia, quando eu era jovem, os jovens gostavam de dizer, ela tem vários problemas com a gente mesmo, e quando a gente não percebe, a melancolia é um passo para a depressão, para a síndrome do pânico e principalmente, infelizmente, para o suicídio. E nós não valorizamos quando essa melancolia vai tomando conta da gente. Quem nos traz a lição é François Geneve, Francisco Gênova. E ele diz o seguinte, vou ler só o primeiro parágrafo para a gente poder conversar sobre isso. Sabeis por que uma vaga tristeza às vezes se apodera de vossos corações e faz achar a vida tão amarga? E ele diz o porquê disso. Quantas vezes a gente não pensou assim, equivocadamente? E ele nos diz o porquê. É o vosso espírito que aspira a uma felicidade, uma liberdade maior, mas que está solidamente atado a esse corpo que lhe serve de prisão. Para o espírito, o nosso corpo, nós não somos esse corpo, nós somos esse espírito que estamos vivenciando hoje, essa personagem, Hélio, Aidar, Maria, João, mas já fomos outras personagens. E às vezes esse espírito se sente preso nesse corpo e quer alçar um voo maior rumo à felicidade. Então ele, vendo que esses esforços são inúteis, o nosso espírito cai em desânimo e, sofrendo o corpo as influências dele, o largor, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós. É então que pensamos ser infelizes. Eu não vou ler todo o parágrafo, porque ele é longo e a gente vai tentar conversar sobre esse parágrafo. Quem de nós já não sentiu essa tristeza de repente? Que nem hoje, principalmente, vai dar olha que chuva gostosa. Talvez ele pensou nisso para estar dormindo, Mas muitas vezes, quando a gente fica escutando uma chuva assim, aquela chuvinha que parece que não vai passar nunca, e a gente começa a pensar, primeiro pensamento que vem, não sou feliz, porque não quero. Essa é a verdade.
Deus já fez tudo por nós. Ele nos deu a vida. É o bem maior que poderia dar. Cuidar da vida nesse corpo depende de nós. E muitas vezes nós dizemos mesmo, não sou feliz. O vizinho é mais feliz. Será? Nós não somos, às vezes entramos na melancolia, não somos tão felizes, por 3 motivos. Ociosidade, falta de fé e a sociedade. A ociosidade no mundo hoje, até que esse bicho aqui me persegue, né? Eu converso com a internet o tempo todo. Como que eu tenho ociosidade? Quantas vezes a gente olha no olho de alguém para conversar? Quantas vezes nós, entre aspas, perdemos tempo, como a Aidar fez um comentário que ele nem percebeu, talvez, chega em casa e não conversa com a esposa, não conversa com o filho. Quem tem filho, quem tem neto, aproveite essa oportunidade, porque amanhã não adianta dizer, nossa, meu filho cresceu, meu neto está casando, e eu não vi ele crescer, e não vai ver. A oportunidade passou. Então nós ficamos ociosos, sim, porque com toda essa tecnologia, nós precisamos uns dos outros para crescer, para sobreviver. Nós estamos terrícolas por esse motivo maior. Então vamos aproveitar e deixar essa ociosidade do lado. Muitas vezes a gente fala, não sou ocioso, não dou tempo de responder meus WhatsApp. Ah, que beleza, né? Então, nosso maior obsessor é esse bichinho, é o celular. A gente fica o dia inteiro correndo atrás dele. Hoje eu estou me sentindo assim, uma pessoa andando na rua, sem roupa. Esqueci o celular. Cheguei aqui, que eu percebi. Falei, vou avisar minha esposa que eu já cheguei. E aí, a princípio me deu assim, até um frio na barriga. E agora? Gente, que bom. Olha a bênção, estava aí, parei o carro, começou a chover. Falei, vou esperar a chuva passar. Não esperei. Um coração bom, que quis olhar no olho de um irmão, veio e me ofereceu carona de guarda-chuva. Isso não é bom? Isso é não ser ocioso. E muitas vezes nós somos ociosos no nosso lar, com a nossa esposa, com o nosso filho, até com o nosso animal. Seria bom que a gente refletisse um pouquinho mais sobre uma das causas da melancolia. É a falta de nós termos o outro como irmão, como companheiro. Nós não fomos criados para viver sozinho ou para viver como uma máquina. Nós fomos criados para vivermos em comunidade. Ou então o trabalho que o Recomeço faz de cestas básicas para a comunidade não teria sentido. Não é isso? Quem daqui chega em casa e abraça o filho e diz, apesar de todos os problemas que possa ter, eu te amo? Faz isso quantas vezes? Por dia? Por semana? Por mês? Uma vez por ano, pelo menos? Faz não. Outro dia eu estava conversando sobre isso, lá em Uberaba, nesse final de semana. E eu disse para a pessoa, eu sou uma pessoa privilegiada. Só tenho uma filha aqui encarnada, que faz questão de dizer todo dia, eu te amo. Todo dia que é possível, me abraçar. E o que ela está fazendo com isso? Massageando o meu ego, claro. Não é isso, ela está dando exemplo. O que os filhos dela fazem? Você é o melhor vô que possa existir. É lógico, ela não tem outro, né? Mas não vou falar isso para ela. Mas isso é o que a gente demonstra. Meu neto faz a mesma coisa. Cheguei domingo à noite dessa viagem bendita que foi feita, maravilhosa. Cheguei só o pó da rabiola.
louco para tomar um banho e dormir. E o que ele faz? Estava em casa e veio me receber, olhando nos olhos, abraçando e beijando e dizendo: vô, que saudade eu estava de você. Gente, são 3 dias sem se ver. Sexta, sábado, domingo. É um privilégio ou não é? Então esse privilégio é estendido a todos nós que estamos como terrícola. Mas muitas vezes eu não aproveito essa bendita oportunidade por orgulho. Nós ainda somos egoístas. Ele falou alguma coisa ficou atravessado para mim. Olha, quantas coisas eu já falei que deve ter ficado atravessado também. Por isso nós temos 2 ouvidos e uma boca. Vamos lá conversar. É necessário pedir perdão? Não peça desculpa, não. Peça perdão. Foi o que Jesus disse que a gente poderia fazer. Perdoar e pedir perdão ao próximo. Ele não disse que a gente poderia desculpar. Desculpar só Deus pode. Desculpar quer dizer tirar a culpa. Se nós tivermos um problema, e esse problema foi problema a culpa foi do Aidar ou minha, é problema dele ou meu, com Deus, para tirar a culpa. Aí é desculpar. Mas perdoar, nós podemos fazer isso a todo instante e deixar de ser ocioso conosco mesmo. Aí o que nós estamos fazendo? Fazendo com que a melancolia fique um pouquinho mais distante da gente. Outro item é a falta de fé. A gente costuma dizer que a gente tem uma fé inabalável até ter o primeiro problema. Quando tem o primeiro problema, eu já ouvi uma carriola de vezes: estou com a minha fé abalada, perdi a minha fé. Se a gente refletir um pouquinho, a gente não perde aquilo que a gente não tem. Se eu digo perdi a minha fé, porque eu ainda não tinha fé tão forte assim. Estou com a minha fé abalada. Então se faz necessário que eu estude mais. Porque se eu estudar, nós não temos aqui na casa um estudo, se eu estudar, eu vou perceber que a fé é a mãe de todas as virtudes. Deus nos deu isso de graça. Todos nós nascemos com a sementinha da fé em nossos corações, com a sementinha do amor. Vocês que aqui estão e são casados, noivos, namorados, ficantes, o que vocês quiserem. Vocês amam a outra pessoa, não amam? Mas dá trabalho. Não é só, eu gosto e acabou. Não. Amar dá trabalho. Tudo na vida dá trabalho. A gente gosta muito de ser amado. Mas nós retribuímos. Eu acho que a minha esposa podia me amar um pouquinho mais do que ela me ama. Eu já parei para pensar que ela está me amando o máximo que ela pode dar. E se eu acho que isso não é o suficiente, está na hora de eu parar, refletir e conversar. Eu estou retribuindo esse amor na mesma proporção que eu recebo? Ou, como foi dito um pouco antes, ele falou minha palestra, mas falou mesmo, tá? Quando eu chego em casa, nem olho para minha esposa, oi bem, e já passo. Vou tomar um banho, coloco um pijama. O mais difícil que o Aidar falou para mim foi: vou fazer a prece, acho que para dormir, que eu tinha ido para o passo. Pai nosso que estás no céu. Faz não tem validade. Isso é ser, nós somos um ser pensante, é pensar um pouquinho. Tem validade eu fazer uma prece, qualquer que seja ela, direcionada a Deus, a Jesus, ao meu mentor, decorada, sem pensar a beleza das palavras que tem no Pai Nosso? Não. Principalmente se eu fizer como ele falou: tem um leão correndo atrás de mim, se eu não acabar em um segundo ele me come. Gente, não tem validade. Faça uma introspecção, olhe dentro da gente mesmo e converse com Deus.
Mas o que eu vou falar para Deus? Ele sabe tudo de mim, ou muito mais do que a gente possa imaginar. Ele sabe coisas que ainda vai acontecer para a gente daqui muito tempo. Então por que eu vou falar com Deus? Porque falar com Deus tem tantas vantagens, e eu vou citar apenas algumas. Vocês, nós, todos que estamos aqui, já temos problemas mentais? Ainda não, né? Então a gente não conversa com quem não existe. Olha a primeira bênção. Eu estou assumindo que essa força maior, nós damos o nome de Deus, existe. Mas eu não consigo ver. Eu não tenho problema mental. Isso é fé. Quando eu faço uma promessa, faça a promessa a quem quiser. Acredita? Fez, mas paga, tá? A promessa funciona assim. Eu faço uma promessa, eu lembro de Deus, de Jesus. Para quem eu fiz a promessa? Se eu for agraciado, eu pago. Se eu não for, eu não pago. É errado. Porque se eu fiz a promessa, é porque eu acredito. Então pague. Ah, mas eu não recebi, por que eu tenho que pagar? É um compromisso moral. Muitas vezes a gente pede algumas coisas que nós dizemos não recebemos. Até porque a gente não sabe pedir. Se a gente soubesse pedir direitinho, a gente recebia melhor. Segundo, aquilo que a gente pede, de repente vai nos fazer muito mais mal, nos causar muito mais problemas do que a gente imagina. E Deus, por ser tão bom, tão justo, tão generoso, Ele não concede. Ah, Ele é ruim? Não. Ele sabe das nossas vidas. Então, quando a gente conversa com Deus e fala dos nossos problemas, que Ele sabe sim, que Ele sabe problemas que a gente vai ter, quem viver, daqui 60 anos. Tá. Para que eu vou falar? Eu estou demonstrando a essa força maior a minha pequenez perante a Ele. E quando eu converso com alguém, eu tenho que prestar um pouquinho de atenção, né? Senão vai ficar meio mecânico, ou muito mecânico. E quando eu presto um pouco de atenção, eu não durmo. Olha como só tem bênçãos em conversar com Deus. Em falar para Ele os meus problemas, que Ele está cansado de ouvir. Tá não, Ele é Pai. Ele pede que a gente tire Ele dos nossos lábios e coloque Ele nas nossas mãos. Quando eu estendo uma mão ao outro, quando eu dou uma cesta de alimento, uma sacola de alimento, como foi dito aqui, ao outro, é isso que Ele quer de nós. É essa oração que Ele valoriza mais do que eu ficar ajoelhado no milho ali, e nada contra o Pai Nosso, que está na Bíblia, no Evangelho de Mateus. Foi Jesus que nos deixou. Nada contra Ele. Mas uma caridade nesse sentido tem mais validade do que um Pai Nosso decorado. É isso que eu quero dizer. Porque daí não está saindo dos nossos corações. Está saindo mais ou menos da nossa mente. É como ir deitar e deixar fazer o Evangelho, o Pai Nosso, no último minuto. Ele fica lá, Pai Nosso que estás no céu, santificado. Esqueci, e volta. Esqueci, e volta. Poxa, dorme 10 minutos antes. Não vai ter validade nenhuma. Eu vou acabar dormindo sem acabar de fazer um Pai Nosso. Assim, sem sentido. Por isso que eu digo, a melhor prece que tem é aquela que sai do coração. Pai Nosso, para mim, é a melhor prece que existe. Mas tem dia que eu, Hélio, também não consigo fazer. E aí eu converso com Deus. E às vezes, quando eu deixo de fazer o Pai Nosso e converso com Deus, eu ganho um probleminha para mim mesmo. Porque ao conversar com Deus, eu vou refletir o que eu fiz durante o dia e eu falo, nossa, não gostei do que eu fiz para aquela pessoa. Aí quem me cobra? É Deus? Não. É um atributo que Ele me deu, que é a consciência. Então, olha como a gente vai desenvolvendo uma melancolia sem perceber. Porque a gente
sem perceber, a gente quer. Porque a gente se distancia de Deus. Um vizinho, um amigo, nos fala um problema, às vezes a gente até escuta, mas não valorizamos. Não é problema meu, é problema dele. O dia que eu tiver a consciência que o problema do outro é meu também, o mundo se melhora. Aí nós não vamos ver mais essas cenas tão horríveis, como o Aidar disse, de filho batendo no pai, de pai batendo no filho, um matando o outro. Isso é falta de quê? De diálogo. É falta de Deus no coração. Quando a gente tem um filho, eu não sei, na Igreja Católica a gente acho que faz, eu não sei, catecismo, primeira comunhão, né? E aqui a gente faz evangelização. Ah, mas eu não trago meu filho para evangelização, eu não quero que ele seja espírita, ou eu não quero impor uma religião a ele. Eu não estou impondo uma religião. Mas quando eu trago ele para uma evangelização, para um direcionamento em qualquer religião, eu estou mostrando para ele que a vida não é só essa. Estar aqui no mundo não é só ter vantagens. A vida é um ganha e perde. E nós temos que ser preparados para isso. Amanhã, quando ele crescer, ele pode escolher a religião que ele quiser. Por isso que nós vemos o mundo assim, tão difícil. É falta de Deus no coração. Quando alguém, eu vi aí que alguém atropelou um meliante porque estava assaltando, mas ele não morreu e o meliante matou o outro. Se esse meliante tivesse a mínima ideia do karma que ele está criando para ele, naquele momento, ele não puxava o gatilho. Isso é falta de quê? De um evangelho. É falta de uma evangelização. Quando eu digo evangelização, independente da religião, é falta de um direcionamento, é falta de ter Deus no coração. De São Paulo, que disse, eu posso tudo, e posso mesmo. Eu, espírito que estou vivenciando Hélio, eu posso tudo nesse mundo. Só que eu também aprendi no Evangelho que nem tudo me convém. Ah, isso é um freio. Não, isso é apenas um alerta. Eu posso fazer tudo. Mas isso que eu vou fazer me convém? Ou eu estou criando, que nesse caso que eu citei, um karma para mim no futuro, e numa próxima reencarnação, vou olhar para o céu e falar, ô meu amigo, por que comigo? Eu já contei essa historinha aqui, que foi Chico que me passou. Desde aquele dia, eu tento nunca mais olhar, falar com Deus, com Jesus, com meu mentor, e questionar por que comigo. Porque ele me disse mais ou menos assim, quando a nossa consciência se amplia, quando eu questiono Deus, por que comigo? Inconscientemente eu estou falando para Deus, por que não com Ele? Eu estou desejando mal ao próximo sem perceber. Por que não com Ele? Porque essa experiência é difícil comigo, por que não posso passar para o outro? Aí quando a gente reflete um pouquinho, fala, nossa, Chico, com aquela simplicidade, nos dava cada lição, através de palavras tão simples, que não tem como, eu posso até não acreditar, posso até não seguir, mas não tem como dizer eu não entendi. Por pouca inteligência que eu possa ter, fica muito claro que ao desejar mal para alguém, ou questionar aquele momento difícil que eu estou passando, eu estou desejando mal para o outro. Olha como nós ainda somos imperfeitos. Eu vou correr um pouquinho, porque não vai dar tempo de falar a última, que é a sociedade. Uai, o que a sociedade tem a ver com isso, né? Então,
Hoje essa sociedade faz o quê? Nós vamos ter uma palestra sobre alimentação, é isso? Nutrição. Sobre nutrição, olha que bênção. Vou vir nessa palestra. Para quê? Para aprender a comer ou para ficar com o corpo bonito? Hoje nós cultuamos a sociedade, nada contra quem faz isso. Tudo em excesso não é bom. Nós cultuamos muito o corpo perfeito. E a mente? Pai, eu tenho mente? É isso que a gente pensa. Nós cultuamos muito o culto do eu. Eu, sempre na frente. Depois talvez meu filho. Talvez depois o outro. E Deus não espera isso da gente. Deus nos criou todos iguais. No momento em que nos criou, todinhos iguais, simples e ignorantes. Infelizmente, hoje nós não somos mais simples. Porque quando a gente pensava, nem precisa ir muito longe, há 30 anos atrás, a gente ia pegar um celular e falar lá com a Inglaterra. Imagina, nem pensava em celular, não é isso? Então nós não somos mais simples, mas ainda somos muito ignorantes no sentido de conhecer, no sentido de achar que o outro é problema do outro. Não é. Se é problema do outro, que nós estamos vivendo no planeta Terra, o problema é nosso. Ou o problema que está acontecendo nos Estados Unidos não nos afeta. Claro que nos afeta. Daqui a pouco pode explodir a Terceira Guerra Mundial e a gente fala, não tenho nada com isso. Temos sim. Nós temos a nossa participação em não opinar. Ah, não consigo opinar, as coisas estão tão ruins. Reze. Ore a Deus. Eu perguntei, admirado, o Aidar, por que segunda-feira é tratamento de curas? E eu não sabia. E a semana passada, quando eu estive aqui, eu disse a vocês, estou indo para Uberaba, com o braço na tipóia, que ainda está na tipóia, e o médico quer que fique por 4 meses, mas eu já sei que vai ficar mais 15, 20 dias só. Eu não mexi o braço. O que foi isso? Uma cirurgia espiritual. Ah, foi a cirurgia? Também. Mas é a nossa fé. De nada adianta eu vir aqui no recomeço e passar num procedimento e pensar, a casa vai fazer tudo o que é possível. Também se não der certo, acho que errado também não vai dar. Não vai dar certo. Faltou o ingrediente principal, que é a minha fé. Venho aqui com a maior fé possível e passo pelo procedimento. Ah, mas eu não fiquei bom, mas eu melhorei. Hoje eu estive no médico e falei, o que você fez no braço? O meu tendão rompeu, quase que eu falei, você está lesado? E foi ele que me atendeu, na brincadeira. Eu achei melhor levar a sério. Meu tendão rompeu, você esqueceu? Não, mas você está mexendo, está doendo muito. Eu fui para Minas com 100% de uma dor. E cheguei em São Bernardo com 10% dessa dor. Não é uma bênção? Ah, mas e se ela não sarar toda? Poxa, mas já melhorou 90%. Eu já consigo escovar os dentes, que eu escovava a testa, o pescoço. Era horrível, eu tinha que escovar com a mão esquerda. Então, eu vejo assim, estourou o meu tendão. Ok, rompeu. A culpa foi da cachorrinha que me puxou? Não. Ela não tem culpa nenhuma. A culpa é minha que fiquei velho e o tendão ficou fraco. Essa é a verdade. Né? Mas ela foi instrumento, aconteceu. Vou brigar com ela? Não. Eu estou aprendendo tanto com isso, que eu estava achando que eu já era assim, não dependia mais de ninguém. E apenas um tendão, a gente vê como a gente depende do nosso companheiro para tudo. Para se arrumar na cama. Coisa tão simples. Para ir no banheiro. Coisa tão simples. E pensar que sexta-feira eu estava assim. E hoje eu já consigo fazer tudo isso dirigindo, sozinho, até dirigindo com a tipóia, é uma bênção.
Isso faz com que a gente reflita e veja que a sociedade, infelizmente, né, está no final do tempo, a sociedade, ela é ótima, mas nós não devemos seguir modismos. Não estou falando para você não ir na academia. Vá sim, cuide do corpo. Apesar de ter a consciência que nós vamos devolver esse corpo para a terra e ele vai virar pó, nós temos a obrigação e o dever moral de entregar esse corpo para a terra no melhor estado possível. A academia te faz bem? Vá todo dia se você puder. Mas não cultue só o corpo. Não tenha o corpo belo como referência. Eu sempre costumo dizer, a minha única referência é Jesus. É difícil? Não, essa referência é maravilhosa. E aí a gente percebe, por mais que a gente faça, poxa, eu não sou nada. Que bom que eu ainda percebo isso. Eu vi nossa irmã aqui lendo um livro sobre animais. Esse livro que ela está lendo, eu já li há uns 20 anos atrás também. Ele é maravilhoso. Então, muita gente fala, mas vou cuidar do animal e não cuidar de mim? Se eu não cuidar do meu irmão menor, 4 patas, que está convivendo comigo, se eu não amar esse bichinho, eu não vou amar meu filho. Eu não consigo amar nem a mim mesmo. E se eu não amar a mim mesmo, eu não consigo amar ninguém, porque eu não vou dar aquilo que eu não tenho. Cuidado, muito cuidado, vocês que são pais, tios, avós. Quando alguém da sua família estiver melancólico, principalmente quando esse alguém tiver um pensamento suicida, se verbalizou uma vez sobre suicídio, fique esperto, tome cuidado, porque é a melancolia que já se tornou muito presente na vida desse ser. E nós estamos como tutor dessa pessoa, como pai, mãe, tio, avô, e convivemos com ele, temos a obrigação e o dever moral de alertá-los, de abraçá-los, de mostrar para ele que o problema dele é grande. Por menor que seja para a gente, é grande. Para ele é grande. Mas tem solução. Deus não permite que os nossos problemas não tenham solução. E se a gente chegar em um determinado momento à conclusão que esse problema não tem solução, vamos deixar ele de lado. Já está solucionado. Não tem solução. Então vamos deixar ele de lado. Vamos conviver da melhor maneira possível com esse problema. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. E agradeço mais uma vez pelo dia que foi reservado para a gente. Gratidão a todos.